É uma mesa, é um banquete, e a tua graça nos apresenta, em nome de Jesus, receber de ti a porção dobrada do teu santo Espírito nessa noite, e para isso nós aqui estamos, porque queremos receber, queremos sair com a tua graça e força, Pai, em nome de Jesus, exaltado é o teu nome. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. Santo, 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 é Deus poderoso, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Uma grande salva de palmas para Jesus. Vamos receber. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia, 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 Jesus, glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Irmão, acenda a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você não vai estar muito não, porque a minha voz é baixa, né? Os irmãos, acenda a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, eu não sei você, mas eu já estou sentindo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha, meu Deus. Com certeza. Aonde você habita, aonde você está, aleluia. nesta noite de hoje foi preparado. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus habita no meio de nós. Irmãos, eu sei que já oramos, mas vamos orar mais um pouco. Em nome do Senhor Jesus. Desde já agradeço primeiramente a Deus, segundo a confiança dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. E os irmãos aí ter dado esse convite muito mais que especial. Glória a Deus, Faz tempo aleluia. que eu não venho aqui. Até deu errado, falei para a irmã, deu errado, subiu lá em Riba. Depois eu falei, não é aqui não. Glória a Deus. Voltei a descer aqui, que é nessa travessa aqui, né? Graças a Deus do céu. E eu falei, Senhor, o que tu queres nessa noite de hoje? Deus, aleluia. E um mistério que Deus tem tido comigo essa semana, igreja. Glória a Deus. Aumentar a fé dos irmãos. Tudo, mas tudo mesmo. Palavra, o que tem acontecido essa semana, né? Deus confirmou aqui, a princípio, obter e confirmação. Deus, E a aleluia. cada oportunidade, a cada um que foi orando, foi falando aqui, cada pérolazinha está aqui dentro dessa palavra. Deus, aleluia. Amém? Então coloque a mão no teu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que tu queres nessa noite de hoje? Deus, aleluia. Qual é a tua aflição? Deus, aleluia. Aonde que está acontecendo, sabe aquela pedra de tropeço, aquela pedra que está Deus. aonde você sempre erra até Deus, Jesus. aonde você acaba vacilando ali e volta para trás, e você pergunta, Senhor, por que eu não acerto? Por que eu fico errando? Por que eu volto para trás? Quando eu começo a alinhar ali, parece que tem uma coisa, não sei.
Nesta noite de hoje, o Espírito Aleluia. Glória a Deus. Eu também que não sou besta, eu vim buscar também. Aleluia. Mas olha para a palavra, igreja. Deus, aleluia. Amém? Soberano Deus. Meu Deus. Agora, papai. Mais uma vez, Vamos para aleluia. Ouvi o que veio do seu presença em sua igreja, Eu não posso, Pai, eu cheguei a ficar mais e eu creio, meu Pai, que nessa noite de hoje, eu creio que Ele vai estar nesta noite a este lugar. meu Pai, Mas que o Senhor não conhece. Vai trazer aquela palavra, meu Deus. Oh, Jesus, vai encher da sua graça, do seu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha a Deus. Olha só para começo de história. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele quer falar claramente sobre o Espírito Santo. Aleluia. Porque é através do Espírito Santo que a gente consegue todos os outros detalhes, todas as peças, para que se encaixe com a nossa presença, com o nosso propósito, o que Deus quer para mim e para você. Às vezes eu e você perguntamos para Deus: Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Porque eu ainda não estou entendendo. E o irmão Carlinhos esses dias também ainda continuava nessa mesma pedra de Deus. E aí Deus falou claramente comigo, e eu comecei a entender. Falei: realmente, preciso me alinhar com o Senhor. Irmão, você que tiver a sua Bíblia, cadê o relógio? Eu tenho um problema com o relógio. Já está 18, glória a Deus. O que é isso, velho? Meu Deus do céu. Vou fazer aqui. Irmãos, você que tiver a sua Bíblia aí, já vai deixando aí em Romanos capítulo 8. Em nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus, aleluia. A palavra vai falar hoje. Os irmãos falaram duas vezes aqui. Romanos 8, 31. O título diz: Vida vitoriosa em Cristo. Aleluia. E o versículo 1, 31. Nós falamos aqui, os irmãos falaram duas vezes aqui, até mais, né? Uma palavra, um versículo bem conhecido. Mas será que eu e você muitas vezes estamos falando e entendendo o que é o significado? Aleluia. É como o Pai Nosso. É constantemente roteiro. É aquela coisa repetitiva. Aleluia.
Irmãos, nós temos que tomar cuidado para a gente não entrar no comodismo. Verdade, Deus. Começamos a orar para irmãos, nossa, você louva com o olho aberto, com o olho fechado, deitado, dormindo, né? Já está assim na cabeça, mas será que eu e você estamos orando, né, naquela mesma entender o que eu e você estamos falando, né? Então temos que tomar cuidado, igreja. E nesta noite de hoje Deus quer despertar a igreja. Aleluia. Nesta noite de hoje Deus ele quer alinhar você e abrir os teus olhos para que você nesta noite de hoje comece a entender o propósito que ele tem na vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Antes de estar começando aqui a palavra, eu queria estar louvando também, que adorador não pode ficar calado. Infelizmente eu estou com a voz. Mas vamos lá. Irmãos, isso que aconteceu no som, né? Isso é tudo porque o principal que Deus quer derramar nessa noite. Quando a igreja ora, quando a igreja se une em um só propósito, para que Deus venha derramar o poder dele sobre a igreja. Deus, aleluia, Jesus. O vento, o mar, tudo vai ali, começa a ter aquela tempestade, começa a ter situações. Teve irmãos aqui que com certeza como eu devem ter tido luta para chegar até aqui, mas graças a Deus você está aqui. Então eu aprendi uma coisa, se começa a acontecer essas coisas aqui, nem se esquenta, igreja. Deus. O inimigo ele está furioso para aquilo que Deus tem a derramar nessa Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Verdade, glória a Jesus. Quem é o teu Deus? Jesus. Quem souber, igreja, logo comigo. Cadê o baterista que estava aqui? Corre aqui, baterista. Fugiu, baterista. Então você vai, se eu voltar, você. Vamos ver se os irmãos conhecem o nome desse Deus. Mas conhece sim. Cadê o tecladista aqui? Que é fogo puro também. Não precisa nem falar, né? Amém? Igreja, feche seus olhos aí agora. Só quem está na porta não fecha o olho não, tá? Por favor. Por isso tem isso. Não sou Jesus, né? Quem souber, love comigo, amém? Não conhecido. Tem alguém na minha e na tua vida que ele sabe e conhece tudo. Aleluia. Ele tem visto o teu e o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. E vou lhe falar de um alto que pode levar seus sonhos além. E vou lhe mostrar
aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, O que Jesus. está perturbando o teu coração? Glória a Deus, aleluia, O que é Jesus. que está fazendo você ficar tão assim? Deus, aleluia. Olha esse Deus que está nessa noite. Deus, aleluia. Maravilha, Para Deus. que solidão? Verdade, Deus. Para que Deus, tristeza? aleluia, Jesus. Para que dúvida? Glória a Deus, aleluia. Se há um Deus maior que Maravilha, meu Deus. Deus. o problema está difícil, todos nós temos problema, igreja. Mas a partir do momento que eu e você Aleluia. não olhamos para o problema, Glória a não Deus. damos crédito para o problema, né? Mas começamos a falar com Ele. Aleluia, Deus. Começamos com Ele porque Ele é um amigo fiel. Aleluia. Tem muitas das vezes que Deus já não está falando com você já faz dias, é porque você não está dando mais crédito a Ele. É, Deus. Muitas das vezes tem pessoas aqui que Deus ele está toda noite ali sentado na beira da tua cama esperando você falar com Ele. Verdade. E você está ali murmurando, brigando com o marido, falando do problema, falando do vizinho, falando com a mãe, falando com o papagaio, com todo mundo. E aí vai dormir às vezes nem hora direito. Deus, é verdade. E Deus ali, mais um dia você não quis falar. É, Jesus. Eu tenho tantas coisas para te dizer. Eu tenho tanta direção, só que Deus ele não trabalha no coração turvoado. Deus, aleluia, Deus. E olha só o que diz aqui, Romanos 8, e o relógio me espera. Louvado seja Deus. 31 aqui, ó. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É, Deus. Foi falado aqui. Deus. Aleluia. Irmão, Deus já está falando com você. Glória a Deus. Se Deus é com você, se Deus ele tem falado, tem usado, tem mostrado para você, não é uma, nem duas, nem três vezes. Deus já te livrou de muitas. Deus já fez tantos livramentos com você. Deus já fez tantas provas. E ainda quando vem a dificuldade, a situação, eu não sei se esquecemos. Mas falamos, né? Olha só. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Ele entregou o Filho único. Verdade, Jesus. Do amor Aleluia. de você. Glória a Deus. Esse sacrifício, só esse. Não precisa nem falar dos outros, que tanto sacrifício que Deus fez na humanidade para consertar e alinhar ela novamente nos caminhos dele, né? E ali até que chegou um ponto que ele olhou para a terra e não viu mais ninguém justo. E ali ele pegou o filho dele, Jesus. Ele veio como carne comigo, como você e eu. Ele é o Filho de Deus. E um dia desse Deus estava no mistério comigo e falou assim: todo mundo sabe, todo mundo escuta, vê o filme lá de Jesus, né? Sabe, ficou chateado. Mas será que ele sabe por que eu mandei o meu filho como carne? Como um ser humano normal? Aí eu parei, por que, Senhor? Perguntei. E aí Deus foi lá. Quando você se alinha e começa a dar crédito ao Senhor, começa a escutar ao Senhor, todos nós temos correria, igreja. Só que você já percebeu que muitas das vezes a gente acabamos o quê? Fazendo um monte de coisa, às vezes até desnecessária, que está ocupando o nosso espaço, ocupando a nossa mente, ocupando a nossa saúde, um trabalho, né? Outra correria ali, ajudar alguém, temos que ajudar, isso, aquilo, mas muitas vezes você está se esquecendo do principal, do tempo com Deus. O culto aqui, irmão, se você for olhar, por isso que eu estou falando do relógio, 1 hora e meia, passa ligeiro demais. É verdade. Irmão, você piscou, passou. E às vezes eu e você falar, mas não tenho tempo, não tenho tempo, aí você vai colocando outras coisas. Só que você
mesmo sem querer. É, Deus, É aleluia. que eu glória falo, ao né? céu. Camarada que fala que ama trabalhar, tem que trabalhar, sim. Mas, meu amor, meu amigo, ultimamente eu estou com uma pulsa, que é preguiça canseira. Fala sinceramente, 5 horas da manhã, daquele dia, 1 hora cansa. Só que a gente vai sem querer. Às vezes a gente está até enfermo, mas vai. Não é verdade? É. Aí quando chega no dia do culto, chega no dia da oração e tudo mais, às vezes você está passando a enfermidade, mas às vezes Deus ele quer entregar a tua vitória naquele dia. E aí, não tenho tempo para não dar, não sei. É bem assim, glória a Deus, aleluia. Irmãos, que a gente devia vigiar. Então ali Deus ele falou para mim, eu levei, mandei o meu filho para ele se entregar lá por vocês, né? Eu mandei ele como carne, como eu, você, para ser o que? Exemplo. Para mostrar que quando a minha igreja, quando aqueles que se dizem servos meus, porque eu chamo a todos, mas nem todos o querem, o que acontece? Quando ele se alinha com o céu, comigo, ainda que ele seja falho, pecador, ele seja carne, mas se ele se alinhar comigo, como Jesus ele se alinhava com o Pai, e ele estava comigo e com você da mesma forma. Jesus sentia fome, Jesus sentia dor, Jesus sentia tristeza, Jesus ficava angustiado, Jesus passou depressão, sim. Sabe por quê? Naquela oração, antes de ser entregue, a palavra de Deus fala que quando ele começou a orar, Jesus ele estava tão angustiado, tão aflito, chegando a hora, sabendo que tinha que se entregar, que ele começou a chorar, mas não lágrimas que nem a gente começa a orar, ou começa a chorar, mas ele chorava sangue. É verdade. Agora você para pensar, como Jesus estava angustiado? Será que ele não estava na mesma situação que muitas vezes eu e você estamos? É, Deus, Será que aleluia. muitas vezes, né, naquele momento ali, só essa oração, será que ele não estava conforme você está muitas vezes? Mas ninguém sabe o que eu passo. Ninguém, muitas vezes, claro, às vezes você está passando mal, às vezes eu não sei, não posso saber. Aleluia. Só que Jesus, será que ele não sabe o que é uma traição? Jesus, será que ele não sabe o que é o apego? Jesus, será que ele não sabe o que é, né, mentira? Jesus, será que ele não sabe o que é uma depressão? Jesus, será que ele não sabe o que é uma enfermidade? O que é passar fome? É, Deus, aleluia. Jesus ficou 40 dias e 40 noites para começar essa jornada, igreja. E 40 dias e 40 noites, quem é que estava no pé dele? O inimigo. Ele era a segunda vez que ele estava tentando tirar esse trabalho. Porque a palavra, se você for a fundo aqui, lá quando João Batista estava ali, ele veio para preparar o lugar para Jesus, ele estava batizando, e quem é que chega no meio daquela praia ali? Jesus. Ele falou, eu não sou digno de batizar o Senhor. Mas lembra o que eu falei uns minutos atrás? Por que Jesus ele veio como carne, como eu e você? Para ser exemplo. Jesus mostrou na raça que se eu e você começarmos a escutar a voz do Senhor, começarmos a clamar a Ele, começarmos a confiar a Ele mais e colocar tudo nas mãos dele e ficar sempre atento ao que Ele falar, estar ligado com Ele, pode estar acontecendo o que for na tua vida. Aleluia, Deus. Pedro e os discípulos ali estavam naquele mar, e estava começando aquela tempestade, estava começando a cair ali, sei lá, até gelo, vai saber. O barco estava para virar, igreja. O barco está representando a tua vida. E os discípulos estão representando você. Aleluia, Deus. Mas olha quem apareceu no meio daquele mar, daquele vento. Aleluia. Ele estava no meio do mar, do vento ali, de pé. Pedro olhou para ele e falou assim ao mestre, foi o que conheceu verdadeiramente. Se tu é o mestre mesmo, posso ir até a ti? Jesus falou, venha. O que aconteceu, igreja? Pedro começou a andar como Jesus andava em cima do mar. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Mas quando Aleluia, Pedro ele Jesus. tirou a vista e ele começou a dar crédito ao problema, ele começou a visar o problema, ele olhou para um lado, ele tirou a visão de Jesus. O que aconteceu, igreja? Ele começou a se afundar. É, Deus, aleluia. O problema está aí, igreja. Tu tem problema, eu tenho problema, Jesus tinha problema. É, Deus, é verdade. Aleluia. Mas ele veio para nos mostrar, e Deus falou comigo e está falando para a igreja. Eu vim, coloquei meu filho ali para mostrar para a minha igreja que se estiver alinhado comigo, confiando comigo, pode estar acontecendo o que for, eu vou prover esse vento. Eu vou dar a vitória nas tuas mãos. Tem coisas que só eu vou fazer. Não é a tua mão, tira a tua mão que você está me atrapalhando. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Então, igreja, Deus ele começou a me dar esse mistério. E ali, Jesus ficou 40 dias e 40 noites ali. Você só imagina só, que nem a gente fica, né? Caramba, esse problema não sai. É, Deus, aleluia, é verdade. O inimigo ele estava no pé de Jesus, ele tentou barrar já no batismo. Não conseguiu porque Deus tocou a João Batista e preparou a igreja um dia antes para jejuar. Como Deus preparou os irmãos antes para jejuar, para orar, para estar animados e estar o quê? Contente aqui, ó, sobre esse culto nessa noite de hoje. Tu acha que não foi o inimigo que tocou nesse som? Tu acha que ele não queria barrar de qualquer maneira? Mas os irmãos permaneceram firmes. Permaneçam firmes, confiante, porque eu vou entrar no barco. Eu só ainda não entrei porque você tirou a vista. Pedro tirou a vista ali e começou a afundar. Para que você está afundando. Volta a enxergar a mim. Volta a entender o propósito. Volta a buscar como você buscava. Volta a jejuar como você jejuava. Porque estava perto a vitória. Mas você começou a ver o mar. Começou a ver o vento. Começou a dar tempo. E aí começou a se afundar. Maravilha, meu Deus. A cruz que eu coloquei na tua vida não é mais pesada. A cruz é o peso que você pode carregar. Você não está suportando, você não está aguentando, porque você começou a fraquejar. Você já ouviu aquele ditado? Saco vazio no barifé? Não para. Deus, aleluia. Qual é o alimento? É a palavra, é a presença, é a busca. Bater e bater. Aquele que bate, aquele que busca, aquele que procura, uma hora ele encontra. Está entendendo, igreja? Aleluia. Então ali Deus ele começou a falar comigo. Então, aqueles 40 dias, 40 noites ali depois, ele não conseguiu, ficou furioso. Eu já vi um missionário, né? Ele até falando assim, né? Você imagina só como foi a reunião lá no inferno, depois que ele não conseguiu barrar o batismo de Jesus? Foi muito forte. E ali o próprio inimigo ele foi, que ele é o mais poderoso de todos, e ele foi, eu mesmo vou ir, né? Novamente ali, para que ele seja quebrado, porque ele sabia que estava perto, né, a derrota dele mais ainda. Ele já é um derrotado. Deus, é verdade, glória a Deus. E quando eu e você começamos a se alinhar com Deus, a buscar a Deus, a fechar as brechas, ele não tem nenhuma passagem. Ele começa a usar outras pessoas, outras situações, vai fazer barulho mesmo, vai fazer problema mesmo, vai derrubar, querer derrubar a tua casa, mas o Senhor está chegando. Glória a Jesus, aleluia. E ele sabe que quando ele entrar, ali ele não vai conseguir fazer mais nada. Glória a Jesus, é verdade, glória a Deus. Verdade, Deus. É por isso que eu e você estamos aqui, igreja. Deus está falando nessa noite hoje para eu e você buscar ter, né, discernimento do Espírito Santo. Aleluia. Pedro ele tinha entendimento, depois ele vacilou, mas quando ele acertou, quando ele começou a entender, ele foi um dos profetas, dos apóstolos mais fortes que teve na Bíblia. A palavra de Deus fala que quando
O Pedro passava, a sombra dele, aquele que tivesse enfermo, passava ali na sombra dele e era curado. Aleluia. Deus tem chamado forte para cada um aqui. Verdade de Deus. Aleluia. Busque o teu chamado. Comece cada vez mais a se alinhar o teu chamado. E comece a perguntar: Senhor, qual é o propósito na minha vida? Como daqui para frente eu vou escutar ao Senhor? Eu só vou fazer tudo o que o Senhor direcionar. Aleluia. Conforme o Senhor direcionar. Tem coisas que é bonita, igreja. Tem coisas que tem até a palavra de Deus aqui, ó. Está escrita, coisa bonita, atitudes que você enche o coração para fazer, para ir, porque é uma coisa boa. Só que Deus, às vezes, o Espírito Santo toca, porque o Espírito Santo está na tua vida. Aleluia. Jesus, depois desse sacrifício, ele ficou 40 dias, 40 noites ali. Todo mundo sabe, isso é tirar. Só que às vezes a gente tem o quê? Estamos no comodismo. Paramos de entender. Olha o mistério que Deus me deu. A gente nunca reparou, eu nunca reparei isso. Eu falei, ó, você sabe por que eu mandei meu filho como carne, para sentir tudo que vocês sentem? Porque ele é o Deus Consolador. Foi falado aqui também, no louvor até, em nome do Senhor Jesus. Ele é o Consolador. Ele não deixa eu e você órfãos. Ele foi para o Pai preparar morada. Já está tudo preparado, igreja. Aleluia, Deus. Um lar, aonde não vai ter mais ranger de dentes, aonde não vai ter tristeza, aonde não vai ter mais morte. Essa semana eu passei, né? Eu passei mais uma situação. No meio, estou num luto aí com uma tia minha muito querida. Não foi fácil, plena segunda-feira começou a semana desse jeito, mas Deus ali no mistério comigo. E eu estou aqui de pé, igreja. Pela misericórdia. Tu está aqui de pé pela misericórdia. Pessoas vão, vem, mas o Senhor permanece contigo. Aleluia. Amém? Aqui é só uma passagem, igreja. Ó, ela está 44. Então vamos aqui, gente, ó. Só lemos 3 versículos. Olha o que Deus já está falando, então. Aleluia. Agora lembra o que eu estava pensando, por isso que Deus, as coisas a gente pensa de um jeito. Só que Deus ele direciona para outro. É conforme Ele quer. É na direção que Ele quer. É conforme Ele vai te mostrar. Você quer ir para a direita, Ele fala vai para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, Ele fala vai para a direita. Ah, mas ali está bonito, está bom, que nem eu falei. Às vezes tem coisa ali que por trás o inimigo ele está ali esperando com a arapuca. Ele ficou 40 dias, 40 noites no pé de Jesus. Tu acha que ele vai ficar mais de 40 dias ou mais no teu pé? Enquanto você estiver aí, ó, com a Bíblia pegada, vindo para a igreja, ah, mas eu estou fraco, mas eu pequei, mas eu errei, mas continua, está pegando, mas continua. Ele não vai parar de te atentar, ele não vai parar de querer te derrubar, ele não vai parar de querer puxar o tapete, porque ele não está preocupado com aqueles que muitas vezes está fazendo a vontade dele, ele está preocupado para aqueles que estão aqui, que nem nessa noite de hoje, a cada vida que está aqui nessa noite de hoje, Deus já está derramando bênçãos. Não foi por acaso que Deus me trouxe lá de Guarulhos para cá, não foi por acaso que Deus te trouxe da tua casa para cá, ah, mas faltou fulano, faltou ciclano, era você que Deus queria. Está entendendo, igreja? Obrigado. Glória a Deus. Então ali, quando Jesus, já quase no último dia ali, ó, botou a mão aqui, ó. Ele sentiu fome, tá? Você imagina. Eu acho que eu não consigo ficar assim. Tá difícil emagrecer. Agora vale 40 noites sem beber água, sem comer nada. Num sol rastejante ali, no deserto. Igreja. Se a gente começar a parar o teu problema, a tua situação, tu não está sofrendo nada, não estou sofrendo nada. Porque Jesus sofreu. Então, ele mesmo falou, a palavra de Deus fala, no mundo tereis aflições, não vai ter. Eu vou ter. Mas tenha de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E vós vencerá. Aleluia, Jesus. Ele que falou, igreja, não é eu, não é foi
apóstolo, foi glória o próprio a Deus. Espírito Santo, foi o próprio Deus que falou, Jesus falou. Deus. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus. O propósito e o projeto que ele tem na tua vida está de pé. Aleluia a Deus. Ele não desistiu. Somos nós que paramos, somos nós que recuamos. E ali apareceu o inimigo. O que o inimigo ele fez? Ele fez 3 tentativas. As 3 tentativas foi com o quê? Foi com doce, foi com pão, foi com isso, não. Foi com a palavra. Foi com a própria palavra. Só que Jesus, ele é a palavra viva. Aleluia. Então ele tentou enganar a própria palavra com a palavra. E o inimigo ele está fazendo isso dentro da igreja. Muitos estão sendo enganados com a palavra. Muitos estão sendo enganados às vezes com as situações que nem eu te falei. Às vezes ali, ó, tem até uma frase bonita ali, ó, um versículo bonito, tem uma causa bonita. Você até se enche o coração. Eu vou fazer, eu vou ir lá, eu vou conversar. Mas aí Deus vai, o Espírito Santo fala, não vai. Não toca. Não ora. E aí você na emoção vai e faz. O que acontece, igreja? Os irmãos conhecem o ministro Maurílio, né? Ele já veio aqui pregar. De Guarulhos também. E ele falou um dia para mim, irmão Carlinhos, eu fiz uma oração talvez ali e Deus já tinha me falado que não era para orar, porque a pessoa estava passando por aquilo, porque não é que não foi feito ali a oração, não é que já foi ali salvo, não é que já foi buscado, mas ela não está entendendo, ela está teimando, ela já viu, Deus, eu já fiz de tudo ali, usei vaso, tudo mais, só que a pessoa insiste na teimosia, ela sabe que está errado, mas ela está vivendo aquilo, como diz o dado. Aí Deus tocou no meu coração, não é para orar, não é para fazer visita mais, porque você já foi um monte de vezes e a pessoa já sabe da palavra. Não era o quê? Ela não era mais inocente, igreja. O que aconteceu? Por causa ali da pessoa desesperada, estava falando aquilo ali, a gente se enche, a gente é normal, a gente é ser humano. Vai ali e foi, orou, jejuou, fez tudo, foi lá, fez a oração. O que aconteceu? Pela oração dele, Deus abençoou mais uma vez a pessoa. As lutas que estavam naquela pessoa passou para ele. E Deus ainda falou, eu falei para você não ir. Agora, você orou, você jejuou, eu vou abençoar conforme você orou. Só que tudo que estava lá, que eu estava lapidando, vai passar para você. Ele disse que foi uma prova dentro de casa. Então cuidado, igreja, vamos ter discernimento, escutar a voz de Deus, porque o inimigo ele é astuto, ele conhece a palavra do pé à cabeça, ele usou a palavra em cima de Jesus para tentar barrar Jesus. Aleluia. Só que Jesus ele é a própria palavra viva e ele deu a olhar. Você não é o filho do homem, você não é o filho de Deus, está escrito lá. Você ora isso. Ó, nos Salmos lá, nos Salmos ali, ó, tem. Que a palavra de Deus fala que se ele ordenasse aquelas pedras, ele falou, ó, você aí, ó, ordena aí que vai virar pão. Deus, é bem assim. Aí Jesus na tua própria palavra, está escrito também, nem só de pão viverá o homem. Aí levou Jesus para lá, aí falou assim, você me adorar, tudo mais, tudo certo vai ser nascido do Pai. E Jesus falou assim, não tentará o Senhor teu Deus. Pula daí, se você pular aí, não vai lá, está escrito lá. Você ora isso. Ele falou assim, uma coisa é se eu tivesse caído, né, num acidente. Outra coisa é eu, que muitas das vezes nós faz. A gente teima, a gente insiste, a gente sente. Aleluia. Sabe às vezes aquele projeto, aquela viagem, você planeja tudo, chega no dia, dá um aperto no coração. Começa a chover, começa tudo assim, e você sente. O Espírito Santo começa a tocar aqui. Quando Jesus ele foi para o Pai, ele falou, os discípulos falaram, e agora? O que será de nós? Eles estavam ali 24 horas com Jesus. Eles sabiam o que ia acontecer. Aleluia. Só que ainda assim eles o quê? Eles não estavam entendendo. Eles estavam querendo queimar. Estavam querendo ficar o comodismo ali, ó. Jesus está aqui do lado, eu faço errado, não sei o que. Não. Aí Jesus falou o quê? Eu irei para o Pai, preparar a morada para vocês.
Só que eu não deixarei vocês órfãos. Glória a Deus. Eu deixarei o Espírito Santo, Glória a o Deus. Consolador. Aleluia. Ele Maravilha, está Deus. comigo e com você, igreja. Ele tem falado, ele tem dado sinais. Glória a Só que Deus, eu e vocês aleluia. estamos o quê? Às vezes até entristecendo a ele. Maravilha, Deus. É, Deus, é Olha só, verdade. em nome do Senhor Jesus, nós vamos esperar. E aqui, ó, no versículo 32 ali, ó, que ele estava falando aqui, ó, aqueles que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Como é que eu não vou me esforçar para Deus? Se olha o que ele fez, o sacrifício que ele fez para mim e para você. Temos essa coroa da vitória, temos essa passagem aí, ó, de graça, para quando chegar lá, quando você ali, ó, a sua alma salva e ir para o céu. Viveu a eternidade sem dor, viveu a eternidade sem tristeza. E aqueles que não receberam a Cristo, aqueles que temaram até o fim, muitos aí fora têm essa ilusão, que não conhecem. Você já conhece. Acha que a pessoa morreu, ela era boa, mas só que ela não queria viver o propósito que Deus tinha na vida dela. Ela não aceitou, infelizmente, a Jesus, a Cristo. Mas era uma pessoa boa, ela não bebia, não fumava, não sei o quê. Morreu. Ah, foi para o céu. Não foi. Não foi, igreja. É triste falar, é duro falar, mas é a verdade. Conhecereis a verdade vos. Eita Deus. Derrubei aqui o copo no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, igreja, olha só que 33, eu vou só esticar aqui que a hora ela está querendo expulsar agora. Meu Deus, está até bom ali. 33, ó. Quem intentará acusação contra os que escolhidos de Deus, os escolhidos de Deus? E Deus é Deus, quem o justifica. Deus te justifica. Quem é que está te julgando? Aleluia. É Deus, não é? Deus está falando o quê? Se conserta. A promessa ainda está de pé. Eu não mandei você parar. Eu não mandei você desistir. Se alinha aí, sacode a poeira, errou, passou. Agora é o agora. É o amanhã. Aí a pessoa fala assim: mas você está na igreja, como é que você está fazendo tudo isso? Mas você está na igreja porque você erra. Você está na igreja porque você está passando por isso. Tudo é um propósito, é um preparo. Para quando a bênção chegar, quando a vitória chegar, eu e você estamos preparados. E ninguém, igreja, problema nenhum, pessoa nenhuma, complicação que for, pode derrubar a tua casa, mas ninguém te tira aquilo que Deus te dá. Porque você sabe o quanto foi difícil. Tu sabe quanto que você teve que jejuar, teve que orar, teve que se entregar, teve que, muitas vezes é renúncia. Nem tudo que eu quero, nem tudo que é brilhante é bom. Porque o inimigo, ele não vem com a cara feia dele. O inimigo, ele não vem falar asneira para você. Não, ele vem com a voz mansa. Ele vem com uma pessoa boa. Ele dá convites para você. Ele fala: não precisa não, você já foi aí semana passada para a igreja. Meu Deus. Tu já foi para o culto, já ali, para que ir? Você está sendo um veaco, uma veaca. Eu já escutei isso, viu? Mas não, tu sabe qual é a tua voz. Maior. Tudo que vem fácil, igreja, vai fácil. Então, só para terminar aqui, ó, você medita nessa outra palavra, só para terminar aqui, senão Deus puxa minhas orelhas. Volta aí, só uma folha aí, não sei se o senhor está aí. No versículo 12, o Romanos 8, versículo 12. Não vai dar nem para ler o restante, porque, mas irmãos, eu tenho total certeza que o que Deus queria entregar, Ele está entregando. Aleluia, glória a Deus. Olha só, Deus não precisa de muita igreja. Se a gente lemos aqui, foi 5 versículos, foi? Ó, eu não preciso de muito. Basta eu e você estar atento. Eu estava pensando em ler, nossa, eu todo isso aqui.
Mas olha só, no versículo 12 aqui, ó, no título da minha Bíblia diz assim: guiados pelo Espírito Santo. Que nessa noite de hoje você começa a orar: Senhor, Espírito Santo de Deus, me guia. Que não venha ser a minha direção, a minha vontade, o meu achar, mas que daqui para frente, que eu seja guiado por Ti. Que eu permita, Senhor, ser guiado por Ti. Que eu venha entender e ter discernimento, ter entendimento daquilo que o Senhor está falando comigo. E olha só no 12: de maneira que os irmãos somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viveste segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificareis as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos a Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então eu vou viver a dor, eu vou viver o problema, eu vou viver a situação. Mas uma coisa eu te digo: uma coisa é você viver sem Deus, o problema, a situação, sem Ele. Aleluia. Outra coisa é você passar pelo problema, pela prova, pela situação com Ele. Aleluia. Se torna mais fácil. Aleluia. Você vai ver depois lá na frente o porquê que tu está passando isso agora. Porque o deserto é escola também, igreja. Aleluia. A dificuldade é escola também, igreja. Aleluia. O problema é preparação, igreja. Aleluia. Tu tem pedido algo para Deus, Deus quer te dar. Ele está preparando para que quando você receber, quando a gente trabalha, para finalizar, que já expulsou ali, quando você trabalha, meu Deus, eu estou falando que eu tenho problema comigo. Agora que eu comecei a falar, agora que vai. Então, quando você começa a trabalhar é fácil? Não, você tem que se acordar às 5 horas da manhã, você tem que fazer coisas que você não quer fazer, mas você vai fazer. Você tem que esperar quase um mês para receber. Você tem que passar humilhação. Às vezes você não tem dinheiro para passagem. Às vezes você dá um jeito de ir bicicleta. E nem já teve caso de eu passar provas, aí tem que ir de pé para a empresa. E de bicicleta, né? Eu mais levei a bicicleta nas costas do que andei, né? Entendeu? Porque não tinha dinheiro nem para as coisas que tem de casa. Mas aí, quando você recebe aquele pagamento, quem é que vai te tirar? Você vai deixar o pagamento voar assim uma vez por dia? Não. Tu sabe quanto foi suado. Meu filho quer uma bala, quer isso, quer aquilo, tem que comprar um feijão, arroz. Filho, aguenta um pouquinho que é necessário. Primeiramente, prioridade. Não foi fácil o pai e a mãe conquistar isso dali. A mãe e o pai que verdadeiramente ama e quer o bem, quer instruir o filho dele, e muitas coisas ele vai falar não. Não porque ele não quer dar, não porque ele fica um pai muito bruto, não porque ele é ruim, é porque ele sabe, ele está te ensinando para lá para frente. Agora, gente de Deus está preparando eu e você, para quando ele te der, você merece. Quando o filho obedece, quando ali ele está alinhado, quando ele está obedecendo, ele merece. Agora você conquistou aqui, você sabe o que é, você sabe o valor. É uma coisa de Deus. Se Deus te der dessa forma que você está não preparado, ou tu não está jejuando, tu está orando, tu está aí, mais preocupado no problema e dando prioridade ao problema. Tem pessoas que estão entrando em depressão, que não é fácil, eu passei 2 vezes depressão, não imaginarei passar isso.
Mas passei, igreja. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu com depressão, tanta coisa que eu já passei, né? Mas é sério. Mas, que nem eu falei para vocês, quando eu entendi, eu ia para a igreja sem força, igreja. Eu não tinha força, eu não tinha vontade, eu não tinha querer, mas eu ia porque uma coisa estava na minha cabeça. As coisas já estão difíceis. Se eu me afastar de Deus, é o único caminho, igreja. Tem situações que estão acontecendo que Deus está te estreitando para você voltar ao pensamento dele. Quando eu e você está ali, ó, no aperto, fazemos todas as nossas coisas e não deu certo, qual é o primeiro pensamento e a primeira pessoa que vem ali? Só o Senhor. Aí ele olha lá no céu e fica imaginando, agora sim, eu falo para os irmãos lá, cabeção, agora você entendeu. Deus, aleluia. Eu que vou fazer da tua mão. Agora você vai deixar eu entrar no barco. Agora tu vai passar. Tu quer vitória. Mas não existe vitória sem a guerra, igreja. Que vitória é essa que não vai ter luta, que não vai ter prova? Precisa ter para o teu crescimento, porque grandes coisas Deus tem feito e irá fazer sobre a igreja. Deus já tem falado que vai fazer coisas grandes na tua vida. E é por isso que vai ter lutas grandes também. Mas quando nessa noite de hoje eu creio que você está tomando posse sobre essa palavra, você vai sair por aquela porta e vai falar, Senhor, entra no meu barco, vem comigo, eu preciso vencer essa luta. Me ajuda, me capacita, Senhor. E aí você vai ver, daqui uns dias você vai contar testemunho aqui. Eu vou falar com o ministro da minha lado, depois você me fala. Não por mim, eu não sou bom, porque eu também estou recebendo aqui de Deus. Mas porque Deus ele é bom, e como nós lemos aqui, ó, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? O inimigo ele vai tentar, o inimigo ele vai barrar, o inimigo ele vai usar. Só que aí ele vai ver e vai enxergar. Meu Deus, olha quem está lá com ele lá dentro do bar. Não vai dar. Não compensa, eu vou voltar para trás. Não tem jeito. Porque enquanto eu estava vendo ele lá sozinho, eu estava fazendo festa. Mas nessa noite de hoje eu creio, irmão do Senhor Jesus, que tu vai colocar Deus no barco, que tu vai começar a ir para a guerra com ele. Deixa ele ser o general, deixa ele ser na frente, que tu vai ver, que tu vai vencer essa batalha. E quando chegar a coroa, chegar ali, ó, o prêmio da vitória, ninguém te vê. Glória a Deus, aleluia. Agora deixa eu parar, senão vai virar uma vigília. Eu passei 5 minutos ali. Glória a Deus, aleluia. Mas se a gente não entregar, eu já passei muito puxão de orelha, eu não quero puxar mais. Uma coisa é você passar puxão de orelha, o irmão aqui, ele é forte, ó, ele é grande, vai doer. Mas o dedinho de Deus, não é nem a mão, é só o dedinho de Deus. Então, igreja, acorda, desperta. Tu pode vencer, tu vai vencer. Deus, ele te chamou não para ser cauda, mas para ser cabeça. Tem coisa na tua vida que você está o quê? Recuando, só que Deus vai falar para você: ei, usa o que eu te dei. Eu te dei autoridade. Vai ter momentos que você não vai poder esperar o pastor, o irmão aqui, o fulano orar, não. Você que vai ter que orar. Deus já te deu unção, Deus já te deu poder. Eu e você somos ferramenta. Deus está insistindo, igreja, acorda. Tu é mais que vencedor, a palavra fala. Maravilha, gente. É mais o quê? Começa a determinar. Tu é capaz. É o Todo-Poderoso que está falando com você. Aleluia, meu Deus.
Para de ficar, sabe, achando, botando você mesmo para baixo. Deus está te falando, se levanta, tu és soldado. Doeu, deu a flecha, aconteceu, machucou, mas é hora de marchar. Pode deixar que o remédio eu te dou, a pomada eu te dou, eu vou consolando, eu vou segurando. Aleluia, meu Deus. Agora eu parei. Ai, Deus abençoe. Irmãos, vamos se colocar de pé. Eu queria fazer uma oração, irmão. Eu faço por irmão de novo, né? Em nome do Senhor Jesus. Igreja. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Deus abençoe mais uma vez, igreja. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, igreja. Agradeço a Ele, vamos orar. Agradecendo a Ele aqui, em nome do Senhor Jesus. As palmas eu ganhei, eu esqueci. Olha a paciência que Ele tem comigo com você. Amém? Levanta as tuas mãos ao céu. Vamos fazer uma pequena oração de agradecimento. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus meu Pai, sobre essa pequena agora, Senhor, te agradecemos pela palavra. Senhor, nossos corações estão cheios de esperança. Os nossos corações, através da tua palavra, está vivificado novamente em Cristo. E que nessa noite, meu Pai, não sou eu, mas a tua igreja recebeu a tua palavra. Obrigado, Senhor, por eu ter sido. Obrigado, Senhor, pela tua paciência. Obrigado pela estar na tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, meu Pai. Porque sabemos que pela tua graça, Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, uma poder e glória a ti, Senhor, vencedores.